Povo de Deus, amados que alcançam o privilégio, a oportunidade desse nosso tempo de transmissão da palavra de Deus. Neste dia do Senhor Deus, neste domingo 13 de setembro do ano de 2020, mais uma semana se passa, estamos no início de uma nova semana. Boa noite aos nossos amados, a você já entrando em sintonia conosco. Nós, nesta noite, iremos para a segunda parte da mensagem sobre Filipe e o eunuco, ganhando uma alma para Jesus. Na parte 2 da nossa mensagem, hoje à noite. Boa noite, Maria Júlia, Felipe. Felipe, monta a nossa sala de vídeo, Felipe. Vamos ganhar almas para Jesus? Vamos disponibilizar que outros também alcancem o privilégio que nós temos de onde estamos, com acessibilidade, ter a palavra do Senhor Deus falando conosco. Isso, Rafael, ok. Muito bem. Nós estamos no texto de Atos, capítulo 8. Mais uma vez eu vou ler aquele trecho que eu li a semana passada, de Filipe e do eunuco. Eu vou então preparando você para esse momento. Deixe-me apenas destacar para você o quanto é importante a nossa confiança alicerçada, a nossa confiança estabelecida no Senhor Deus. A palavra diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Provérbios capítulo 3, dos versos 5 ao verso 7. Nessa nossa abertura hoje à noite, para neste momento nos entregarmos à pregação da palavra do Senhor Deus. Vamos então ao livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do verso 26 ao verso 40. Uma vez mais eu leio este texto para nós, nesse momento, na leitura da palavra do Senhor Deus. Atos, capítulo 8, verso 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que li era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração?
porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Rindo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: Eis aqui água. Que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e, jubiloso, continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, rindo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades até que chegou a Cesareia. Vamos orar nesse momento para que neste nosso tempo, que é um tempo breve, curto, rápido, tenhamos o Senhor Deus, o seu Espírito falando conosco, nos dando o entendimento e a compreensão de que necessitamos de algo que o Senhor quer nesta noite trabalhar nos nossos corações, no que diz respeito à nossa missão de anunciar, de levar o Evangelho, o bendito Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que deve ser pregado, anunciado a toda criatura. Vamos orar nesse momento. Obrigado, Senhor. Estamos com a tua palavra aberta, com a disposição para a apresentação da mesma, que na obra do Santo Espírito do Senhor hoje à noite, que algo da tua palavra venha nos surpreender de maneira que possamos, numa compreensão que vem do Senhor, estar aprendendo algo do Senhor. Algo que vai nos desafiar ainda mais o nosso comprometimento e obra da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Desperta-nos, ó Deus, para o nosso comprometimento, que jamais sejamos um reservatório, mas um canal, levando, indo adiante, com as boas novas de salvação em Jesus Cristo. Porque o Evangelho é o poder de Deus, do Senhor, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Oramos nesse momento, buscando a direção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós, hoje à noite, vamos desenvolver a segunda parte e última nessa mensagem de Filipe, o eunuco ganhando uma alma para Jesus. Apenas por uma questão de identificação, eu vou colocar alguns itens aqui, alguns fatos, ideias que nós trabalhamos a semana passada, para que então tenhamos todo o teor do cenário que eu preparei, descrevi na mensagem da semana passada, que é, na verdade, o contexto que traz para nós a consideração que foi, na palavra de Deus,
este encontro de Filipe com este eunuco que estava viajando, regressando da sua ida à adoração em Jerusalém. Eu mencionei no nosso pano de fundo de entendimento da semana passada, o livro de Atos, na verdade, amados, é uma narrativa de missões. No livro de Atos, nós encontramos a ordem, ide, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Samaria, Judéia, e até aos confins da terra. Nós temos a ordem e a obediência no cumprimento dessa responsabilidade missionária que foi entregue à igreja. E a igreja, nos primeiros capítulos do livro de Atos, está avante desde a vinda do Espírito Santo, que eles aguardavam chegar para então ser desenvolvida a missão, o último mandamento de Cristo, na verdade, né? Então, o último mandamento colocado em prática com a vinda do Espírito Santo. E eu mostrei para você que no início do capítulo 8, devido à morte de Estevão no capítulo 7, as autoridades em Jerusalém, após a morte de Estevão, desencadearam implacável perseguição contra a igreja. Levanta-se nesse momento um líder, Saulo, que com fúria e ardor leva à prisão vários servos do Senhor, inúmeros cristãos são também mortos. E essa perseguição fez com que boa parte da igreja migrasse para outras cidades. E essa perseguição dolorosa, terrível, ela contribuiu para a expansão, para expandir o Evangelho de Jesus Cristo. E então, no cenário do capítulo 8 da Palavra de Deus, um nome aparece de um servo do Senhor, chamado Filipe, que vai para Samaria. O Espírito dirige para Samaria para pregar o Evangelho naquela cidade, e ali Filipe chega e começa a pregar, e Deus abençoa o trabalho de Filipe em Samaria. Conversões ocorrem, milagres, sinais extraordinários dão início a uma igreja fora dos limites de Jerusalém. E o início de trabalho em Samaria, um trabalho profícuo, havia bastante trabalho para ser feito ali, dava a entender de início que Filipe ficaria um bom tempo naquele lugar. Ele havia começado uma missão bem-sucedida entre os samaritanos, um trabalho abençoado por Deus. Mas, de repente, uma emergência e urgência surge. Deus, que tem controle sobre todas as coisas, estava usando Filipe em Samaria, queria agora usá-lo de uma maneira diferente num outro lugar. O anjo traz uma missão um tanto estranha para Filipe. Ele então deve deixar o trabalho em Samaria e ir para um lugar deserto. Um lugar, um caminho que descia de Jerusalém para Gaza. Deus tinha uma missão para ele nesse caminho. E a única informação que ele tinha era ir para este lugar. E ele então obedece esta ordem do Senhor vinda a ele através desse anjo, e vai para aquele lugar. E a Bíblia, no verso 26,
mostra o anjo dando a ordem para Filipe, o verso 27, a obediência de Filipe, levantou-se e foi. Filipe então chega ao lugar designado pelo Senhor, ele está ao lado de uma estrada abandonada, e de repente, quebrando o silêncio da estrada deserta, surge um carro puxado por bois, e dentro deste carro estava sentado um homem importante, como eu disse semana passada, ministro da rainha da Etiópia, um eunuco, o que normalmente indicava um homem castrado. Ele estava na sua carruagem, regressando da adoração em Jerusalém. E eu quero então, hoje à noite, até porque na semana passada, foi exatamente nesse momento que nós concluímos a mensagem, quando mencionamos sobre esta carruagem, e aí então eu destaquei para você 3 palavras, 3 considerações que nós vamos levantar hoje à noite desse encontro de Filipe com o eunuco. E certamente lições serão trazidas à nossa vida e ao nosso viver quando entrarmos em contato também com pessoas. Quando também Deus nos direcionar para uma missão, ainda que seja com uma única pessoa, e de repente até num lugar deserto. E então nós vamos às considerações hoje à noite sobre isto. Estava lá esse etíope, ministro das finanças da Etiópia, um homem importante, certamente viajando com soldados e escravos. Candace era o título dessa rainha, pois ela tomava conta dos assuntos, nós chamamos de seculares, uma vez que o seu filho, o rei, era considerado como filho do sol e não queria se envolver com assuntos seculares, assuntos do reino, de ordem, dos afazeres materiais, e a mãe então assume o lugar dele, e era então o Candace, um título dessa rainha e não o nome dela. Eu mencionei para você também a semana passada que o eunuco, regressando de Jerusalém, certamente esse livro do profeta Isaías que ele estava lendo era, na verdade, e pode ser isso, nós conjecturamos sobre isto, uma lembrança que ele havia trazido de Jerusalém. Até eu mencionei da irmã Inês de Ribeirão Preto, de certa vinda aqui em Barreira, levou uma lembrança daqui, e ela colocou depois a foto no Facebook da lembrança que ela levou de Barretos, uma linda caneca, não é apenas uma caneca, mas uma linda caneca que ela levou daqui para Ribeirão Preto, para a sua coleção de caneca. Ela tem uma coleção de canecas, e tem a caneca de Barretos lá também. E esse eunuco na carruagem, ele regressava, o verso 28 de Atos 8, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E aí, então, nós vamos falar um pouquinho hoje à noite de aproximação. Aproximação de Filipe com este eunuco. Porque quando Filipe, ali naquele lugar, o verso 28, eu mencionei para você que o eunuco estava regressando, assentado no seu carro, lendo em voz alta, porque era um costume na época ler em voz alta. Ele lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te
ou aproxima-te desse carro. Aproximação. Do verso 27 ao verso 29, acontece essa ordem do Espírito. Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Um etíope, meu amado, ele é alcançado por Deus. Os que verdadeiramente buscam a Deus ou encontram até quando o caminho é bastante difícil. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A câmera de Lucas, de uma maneira muito sábia, tira o foco de Filipe e volta-se para este homem, para este eunuco. Lucas focaliza a sua câmera, mostrando para nós singularidades deste homem, da sua raça. Era um etíope, um representante do continente africano. Descreve a nacionalidade desse homem. Se fosse você no lugar deste etíope, se fosse aqui de Barretos, um brasileiro barretense, ou então de um outro lugar do Brasil, mas no seu país, Brasil. Então, ele era um representante do continente africano. Uma singularidade racial. Uma outra singularidade social. Eunuco, castrado. Alto oficial de Candace, superintendente de todo o seu tesouro, um homem de grande importância na equipe econômica real, parecendo o Paulo Guedes aqui no Brasil agora, né? Parece que o Paulo Guedes tem uma importância tremenda na equipe econômica do Brasil. O eunuco era uma espécie de ministro das finanças da Etiópia. A questão social dele. E também de singularidade racial, social, tinha singularidade também espiritual. Ele havia vindo a Jerusalém, tinha interesse nas manifestações comunitárias de espiritualidade. E mais do que isto, uma vez tendo adquirido o livro do profeta Isaías, que provavelmente ele havia comprado em Jerusalém, ele vinha lendo o profeta Isaías. O verso 28 de Atos 8, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías, lia em voz alta. Amados, ele tinha interesse na palavra de Deus. Qual foi a última vez que você deparou com alguém numa viagem lendo a palavra de Deus? Este homem estava regressando, assentado no seu carro, ele estava lendo porque ele tinha interesse na palavra de Deus. E alguém disse assim, podemos considerá-lo que, pensando nele como um peixe, estava verdadeiramente mordendo a isca, se pensarmos nele como um peixe. E nesse exato momento em que ele regressava no seu carro, lendo a Bíblia, o livro do profeta Isaías, o Lucas, então, diz que o mesmo Espírito
que levara Filipe e aquele eunuco para o deserto. O mesmo Espírito diz a Filipe de forma clara, direta, inequívoca e desafiadora: aproxima-te desse carro e acompanha-o. É um princípio missionário aqui muito claro. A evangelização é um movimento do Espírito atuando no cristão, plantando em lugares específicos, onde pessoas específicas precisam da graça de Deus revelada em Jesus. E concomitantemente, atua nessas pessoas específicas, preparando-as para estabelecerem um diálogo que viabilize genuína transformação espiritual. Aproxima-te desse carro e acompanha-o. A obra de aproximação feita, conduzida, dirigida pelo Espírito. Sem aproximação, não há missão. Quanto maior forem os seus relacionamentos com pessoas que não conhecem a Jesus, maior a probabilidade do Espírito Santo agir através de você, criando pontes naturais para o reino. Talvez você diga: não gosto do meu trabalho, da minha escola, da minha vizinhança, da minha família, pois tem muita gente incrédula. Talvez seja esta a sua realidade. E se esta é a sua realidade, veja nela uma oportunidade proporcionada, conduzida pelo Espírito Santo, para que você possa fazer a diferença. Você não precisa ir ao campo missionário. Você já está no campo missionário. O campo missionário para a igreja no livro de Atos começou exatamente onde eles se encontravam, em Jerusalém. E a ordem se estendia para Samaria, Judeia e até aos confins da terra. Uma coisa importante é que Deus, no seu trabalho, ele usa pessoas ocupadas. Filipe estava ocupado lá em Samaria e Deus o chama para ir ao deserto tratar com aquele eunuco. Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Uma outra palavra que eu quero considerar com você neste relacionamento de Filipe com o eunuco ganhando uma alma para Jesus é a verbalização, dos versos 30 a 35. A fala desenvolvida neste cenário do encontro de Filipe com o eunuco. E correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? A pergunta de Filipe é tão interessante quanto a resposta dada a ele pelo eunuco. O verso 31 traz a resposta do eunuco. Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E começando por aquela passagem, lhe anunciou a Jesus. A partir da aproximação, o Espírito causou essa aproximação,
Filipe sabiamente estabelece um diálogo com aquele eunuco. E há dois princípios que eu quero que você marque, que você grave desse diálogo de Filipe com o eunuco. Dois focos importantes neste diálogo de Filipe com o eunuco. Primeiro, Filipe focou no interesse do etíope. Entendes tu o que lês? Meu amado, a evangelização é a resposta direta às indagações da alma daqueles que queremos alcançar. Interessante que quando alguém fala com você sobre corrupção na política brasileira, fornece um gancho para afirmar que esta corrupção não é uma exclusividade dos homens que estão instalados em Brasília, mas de todos os homens que vivem longe de Deus. A Bíblia diz que enganoso é o coração e corrupto a aproximação. Diante da necessidade, ele estava lendo. Quantas pessoas dizem que quando leem a Bíblia, pouco podem entender, ou nada entendem? Diante da pergunta feita por Filipe no verso 30, entendes tu o que lês? A resposta do eunuco no verso 31, como poderei entender se alguém me não ensinar? Chama atenção para o fato que este homem, o eunuco, ele confessou a sua falta de entendimento. Logo nós temos essa resposta, uma resposta humilde. Esse homem foi alguém humilde. O verso 31 mostra também a receptividade do eunuco para com Filipe e sua insistência em que este subisse com ele e se assentasse no carro. Eu me lembro perfeitamente, com 11 anos de idade, um garoto, na casa da minha avó, debruçado ali naquele muro da frente da casa, apreciando o movimento na rua e caminhando uma senhora de cabelos grisalhos, estava distribuindo panfletos para as pessoas, entregou-me também um panfleto intitulado Jesus está voltando. E ela foi embora, como naquela tarde de sábado, pena que eu não sei a data, viu? Mas foi em 79. De repente, eu fui tomado por um desejo quase que inconsumível. Como eu queria que alguém me falasse sobre esse Jesus que estava voltando. Eu fiquei entusiasmado. Eu não sabia nada sobre Jesus. E é interessante, amados, mas eu comecei a conhecer fatos da Bíblia pela televisão. E tudo que foi naqueles anos seguintes a esse acontecimento do panfleto foi uma etapa de preparação para o meu encontro pessoal com Jesus Cristo. O eunuco, o interessante é que o Espírito
que havia falado com Filipe, o levando, o dirigindo para o deserto, era o mesmo Espírito que agora, então, com o eunuco lendo Isaías 53, estava agindo na vida do eunuco. Aqui nós vemos uma coisa interessante, amados. O eunuco estava, primeiro, no lugar certo. Ele não estava no lugar errado. O eunuco estava no lugar certo. Como você talvez agora está no lugar certo, ouvindo esta palavra. É Deus te colocando neste momento para ouvir esta palavra. Ele estava no lugar certo, que é um outro item interessante também, na hora certa, fazendo a leitura certa e, não vou dizer pasmem não, porque ele estava com o interesse certo, com a pergunta certa. Como poderei entender se alguém não me ensinar? Ele estava também ao lado da pessoa certa e sem esconder a sua ignorância. Ele não escondeu a sua ignorância, a sua falta de conhecimento e não escondeu muito menos a sua disposição para aprender mais. Conclusão: acabou ouvindo a mensagem certa. Ele acaba ouvindo a mensagem certa. A Bíblia diz: o lugar da escritura que lia era este. Foi levado como a ovelha para o matadouro. Isaías 53, amados, que fala sobre os sofrimentos do Messias. Foi levado para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Era isso que ele estava lendo, era isso que ele não entendia, de quem o profeta estava falando, dele ou de algum outro. A princípio, os judeus criam que este texto referia-se a Jesus. Mais tarde, mudaram, depois da vinda de Cristo, mudaram para considerar esse sofrimento da nação de Israel. Mas Filipe, diante da pergunta do eunuco, rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Anunciou a Jesus. A pessoa certa é Jesus. Ele ouviu a mensagem certa sobre Jesus, de Isaías 53 e toda a escritura, e Jesus é a única salvação oferecida por Deus ao homem pecador. É Jesus. Jesus. E somente Jesus. Sem verbalização. Sem essa comunicação clara, simples, direta e amorosa das Escrituras, não adianta aproximação. E ao abordar as Escrituras, faz-se necessário estabelecer centralidade em Jesus. Segunda aos Coríntios, capítulo 6, versos 18 a 20. Acho que é primeira aos Coríntios. Primeira aos Coríntios, capítulo 6. É alguém chamado estando circuncidado, fique circuncidado. É alguém chamado estando circuncidado, não se circuncide.
A circuncisão é nada, em circuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Eunuco foi chamado, sendo eunuco. Em último lugar de aproximação, verbalização, nós temos então agora a integração. Integração. Dos versos 36 ao verso 38. Deixa eu voltar lá no texto da minha Bíblia aqui. 36 a 38. É interessante que, para que o eunuco tocasse nesse assunto, eis aqui água que impede que eu seja batizado, é porque na conversa que Filipe teve com ele, Filipe ensinou tudo a respeito de Jesus, e essa identificação do salvo com a obediência em seguir Cristo, também em batismo. O livro de Atos ressalta muito isso. As pessoas entravam em contato com a pregação do Evangelho, respondiam arrependendo e crendo, recebiam Cristo como seu Salvador, e imediatamente eram batizadas. Isso também ocorreu com o eunuco. Ele toma uma decisão, ficou sabendo do batismo. Quando ele passa por essa água, eis aqui água que impede que eu seja batizado. E Filipe fala com ele, é lícito se crês. Ele fala, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Enfim, ele estava pronto para seguir a Cristo em obediência, sendo batizado. E aqui nós temos a obra de integração. Integração é uma palavra que você conhece muito bem, principalmente se você trabalha numa empresa, quando você vai ser admitido para aquela empresa. Pensemos, por exemplo, na nossa região aqui, tem um supermercado chamado Savenago, não estou fazendo propaganda deles, mas pratica essa integração, a pessoa conhece tudo, inclusive a pessoa tem acesso na integração até com o dono, ela conhece tudo da empresa, conhece pessoalmente o dono, um dia inteiro que separado para realizar essa integração. E a missão pessoa a pessoa se completa com a integração daquele que foi alcançado pelo Evangelho de Jesus. Então, Filipe aí conduz o eunuco a um compromisso definitivo com o reino de Deus. Raramente você vai ter alguém que aceita Jesus e já no próximo instante já está sendo batizado. Marca-se uma reunião, prepara-se a pessoa, faz uma integração de alguns dias, né, com aquela pessoa. Mas eu, por exemplo, gosto desse texto aqui porque no dia em que eu recebi Jesus como Salvador, no mesmo dia, instantes depois, lá estava eu sendo conduzido em obediência à minha decisão pessoal em Cristo, sendo batizado. Amados, entenda, o batismo é uma obra de identificação. Há duas ordenanças deixadas pelo Senhor Jesus para a sua igreja. A ordenança do batismo e também da ceia. Quando então a pessoa, após o batismo, está pronta para ser recebida pela congregação, fazendo parte com outros irmãos da igreja. E havia ali com o eunuco uma compreensão da dimensão comunitária da fé. Eis aqui água, que impede que eu seja batizado. Uma compreensão pessoal da fé, é lícito, se crê de todo o coração. Ele tinha que ter uma compreensão correta. Ele também, Filipe trabalhou com ele a questão da urgência de uma consagração real ao Senhor. Ele batizou o eunuco, ele mesmo batizou o eunuco, sem um programa formal. Filipe batizou e aquele homem estava retornando para a sua terra. E aprendemos, amados,
que o esforço da evangelização pessoal precisa ser estendido até uma integração eficiente pelo batismo. A pessoa seguir Cristo em batismo. E no verso 38, né? Filipe mandou parar o carro. Desceram ambos à água. Tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E diz a palavra que quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não o viu mais o eunuco. E jubiloso, continuou o seu caminho. E aí, não tinha igreja no país dele, ele era alguém que agora iria expandir, esparramar as boas novas de Jesus Cristo para a sua nação. É Deus quem cuida da obra. O livro de Atos trata-se dos atos do Senhor através dos seus servos. Aproximação, verbalização e integração. Até o momento daquela pessoa, a ordem é ir de pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Está aí para a gente, amados, uma oportunidade de você sendo usado, o Espírito Santo que nos usa, que nos capacita. É simples, de maneira clara, simples, direta, sendo usado pelo Senhor. Obra de aproximação, de verbalização e também de integração. Tem muita gente incrédula no meu quarteirão. Tem que orar pelo meu quarteirão, pela minha vizinhança. Eu tenho bons vizinhos aqui, mas precisam de Jesus como seu único e todo suficiente Salvador. E Deus é poderoso para trabalhar a sua palavra. Eu serei, e você também, nós seremos, nós somos apenas instrumentos. Seja usado pelo Senhor. Seja usado, seja um instrumento. Você que já conhece Cristo como seu único e todo suficiente Salvador. Talvez você hoje está como eunuco, querendo compreender a palavra de Deus. Nós não sabemos tudo, mas no tocante àquele texto, Deus colocou a pessoa certa. Filipe sabia explicar para o eunuco de uma forma evangelística a respeito daquele texto. E aquele homem, diz a palavra, voltou jubiloso para o seu caminho. Voltou alegre, voltou feliz. Quem sabe, meu amado, hoje à noite você está abrindo o seu coração e entendendo, eu quero esse Jesus. E eu quero até fechar a nossa mensagem hoje à noite lendo o texto que o eunuco estava lendo, que é Isaías 53, que aliás falando do Messias, aquilo que Jesus fez por nós. Ninguém nunca vai superar os sofrimentos de Jesus quando na cruz do Calvário, por mim e por você, ele derramou o seu precioso sangue, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A decisão mais importante na sua vida é a decisão de reconhecer que, através de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo. E pelo pecado, a morte, a princípio, morte espiritual e, consequentemente, a morte física. Mas aquele que recebe Jesus como seu único e todo suficiente Salvador,
a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. A Bíblia diz assim, Isaías 53, 700 anos antes da vinda de Cristo, a profecia. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Duas importantes perguntas destacadas pelo profeta, iniciando Isaías 53. Quando então ele vai desenvolver o pensamento falando sobre o Messias. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. A melhor contemplação deste texto é você imaginar o cenário do julgamento, condenação e morte do Senhor Jesus. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Todos, aqui é todos, amados, inclui você, inclui a minha pessoa, todos, judeus, não judeus, todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro. Você tem a cena do julgamento, da condenação, da crucificação de Cristo. E como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, foi ele atingido. E o texto continua. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Ele não tinha pecado, ele tomou sobre si os nossos pecados. Todavia, verso 10 de Isaías 53, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E para fechar, último versículo. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Jesus. As boas novas de salvação em Cristo Jesus. Se você ainda não tomou uma decisão reconhecendo Cristo como seu único e todo suficiente Salvador, a salvação é pela graça, por meio da fé, não vem de obras, amada. A obra é a obra de Jesus, feita na cruz do Calvário. Vou orar por você nesse momento. E nós que já recebemos Cristo como nosso único e todo suficiente Salvador, o Espírito Santo deseja usar-nos
na obra, no trabalho, na missão do ID de Jesus Cristo. Certamente alguém com quem Deus quer que você se relacione, pregando o Evangelho, o bendito Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos orar nesse momento. Nosso Deus e Pai bendito, obrigado, Senhor Deus, por esta oportunidade, pelo texto da palavra, pela mensagem, por cada ouvinte, por cada pessoa, certamente alguém, de uma maneira que nós não entendemos perfeitamente, mas nos planos do Senhor, o Senhor tem poder sobre todas as coisas. Se há, ó Deus, alguém nesse momento tomando uma decisão, reconhecendo o Senhor Jesus como seu único e todo suficiente Salvador, o braço do Senhor não está encolhido para salvar. Cristo salva perfeitamente. Nele está o caminho, a verdade e a vida. Que almas, que pessoas venham convictas do pecado, reconhecerem a obra salvadora do Senhor Jesus. É uma salvação pela graça, não é por obras, não é meritória, é de graça, é no sacrifício já feito, realizado por Jesus, é pela fé, é crendo. E oro também por nós que já estamos em Cristo Jesus, somos nova criatura, pela nossa missão, pelo nosso comprometimento, pregar, anunciar, aproximação, comunicação e integração. Usa-nos, ó Deus, capacita-nos. Eu oro nesse momento no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que todos nós tenhamos uma semana debaixo da graça e da misericórdia do nosso Deus. Amém.